Olá pessoal, estamos aqui em mais um episódio do nosso podcast da nossa pós-graduação em Nutrição Clínica Hospitalar e Ambulatorial na modalidade EAD do Espaço Ciência. E hoje conosco está aqui a professora mestre Laís Navarro, seja bem-vinda professora, e nós vamos discutir um pouco sobre o tema de envelhecimento. Professora Laís, seja bem-vinda mais uma vez. Já começando aí com as nossas perguntas, tá? Nos últimos anos, o Brasil passou por uma série de transições, entre elas, né, a transição demográfica, a transição epidemiológica. E aí, quando a gente está tratando da transição demográfica, a gente vê uma mudança na estrutura da pirâmide etária, em que a base ela vai se estreitando, enquanto o topo ele vai se alargando. Isso significa que temos mais idosos na nossa população, né? Não só brasileira, mas em âmbito mundial também. Mas tratando aqui do Brasil, como é que você acha que estamos nos preparando para esse envelhecimento populacional, considerando que as estimativas apontam que até 2070 o número de idosos no Brasil ele vai estar mais que duplicado? Pois é, professora Patrícia, estamos aí, né, na década do envelhecimento. Então, uma estratégia global foi pensada, né, a nível mundial, que de 2021 a 2030 é considerada a década do envelhecimento por conta dessa mudança populacional. Então, os idosos eles estão cada vez mais envelhecendo e a preocupação de agora é como esse envelhecimento ele está acontecendo. Então, a proposta é reavaliar as ações que já foram implantadas e começar a pensar novas ações para que esse envelhecimento seja cada vez mais ativo e de uma forma adequada. E aí, dentro dessa perspectiva, quando eu estava iniciando lá a minha fala, eu citei sobre também a transição epidemiológica, né? Se a gente tem mais idosos na nossa população, consequentemente, nós também temos, né, mais doenças aí acometendo a saúde dos indivíduos. E nesse público, atualmente, as doenças que mais acometem, né, pelo perfil epidemiológico atual da população brasileira, as doenças crônicas não transmissíveis. Como é que você avalia o impacto dessas doenças na qualidade de vida dos idosos? Se a gente for pensar, o que mais atinge essa população são as doenças crônicas e, dentre as doenças, as cardiovasculares. Então, a principal causa de mortalidade são as doenças cardiovasculares. Em seguida, a gente vem para as neoplasias, que também fazem parte desse grupo, né, de doenças crônicas. E fora essa questão da morbimortalidade, a gente ainda tem a incapacidade que essas doenças causam, né? Então, a gente tem, por exemplo, as doenças relacionadas aos quadros de demência, doenças neurológicas, que acabam sendo o maior número de incapacidade para essas pessoas idosas. Então, a gente visualiza que realmente tem um grande número da população, né, sendo acometido por essas patologias, e a gente precisa cuidar dessas patologias de base, porque muitas das vezes são elas que são fatores de risco para que outras doenças venham a aparecer. E aí, dentre essas doenças que você estava mencionando, né, a doença de Alzheimer é ela que vem ganhando bastante destaque, né, e espaço nas discussões, nos diferentes cenários, né, de discussões voltadas aí no âmbito da saúde, das ações intersetoriais. O que é que os estudos eles trazem de avanço em relação à doença de Alzheimer? Então, se a gente for pensar, como que acontece, né, a doença de Alzheimer, a gente tem ali modificações estruturais acontecendo nas proteínas que estão dentro dos neurônios e nos espaços que estão ali por fora. Essas proteínas são reconhecidas como estranhas pelo nosso corpo e a gente tem um sistema de defesa que vai naquele momento atuar para poder combater. Sim. Então, ao mesmo tempo que isso está acontecendo, a gente tem um processo inflamatório ali por trás. Então, muitas vezes, essas doenças que são causadas por essa deposição ainda cursa com todo esse fator inflamatório. E o que acontece normalmente, né? Por quê? Porque toda essa cascata inflamatória, ela também é influenciada por fatores relacionados ao estilo de vida, como o sedentarismo, né? Como a própria obesidade, o uso de álcool, a perda da memória que vai acontecendo com o passar do tempo por conta da própria idade. Então, esses já são fatores que são reconhecidamente falados como fatores de risco para as doenças neurológicas, inclusive a doença de Alzheimer. E aí o que a gente tem
sendo estudado de uma forma mais recente, são outros fatores de risco que podem influenciar, né, diretamente. Um deles é justamente o aumento do LDL colesterol. Então, esse é um ponto muito importante porque era algo que não era trabalhado. E a gente já vê que o aumento do LDL, por exemplo, ele tem relação direta com as doenças cardiovasculares, né? Então, a gente quer tentar modificar as outras lipoproteínas em seus níveis para tentar deixar o mais adequado possível. E esse LDL, além de ser o fator para essa doença cardiovascular, acaba também sendo o fator para as doenças de Alzheimer também. E é importante a gente lembrar que essa modificação dos fatores de risco, elas são importantes para a gente poder conhecer e poder conduzir todo o tratamento desse paciente, né? Então, não adianta a gente saber exatamente o que está acontecendo ali sem poder conhecer um pouco do que veio antes para esse paciente, né? Da história pessoal dele e saber como a gente pode conduzir da melhor forma. Por isso, mais uma vez, a gente destaca, né, a importância da avaliação nutricional individualizada, para que o profissional ele consiga identificar, né, as particularidades daquele sujeito e fazer aí as condutas pertinentes para cada caso. E aí, dentre esses fatores, né, você citou que são múltiplos fatores, a gente não tem somente um fator, que é o que normalmente acontece, né, no conjunto dessas doenças. A alimentação, ela ocupa, né, uma posição nesse ranking ali de destaque. Você, na prática clínica, quais são os desafios que você identifica para o profissional no enfrentamento desse panorama que nós temos hoje do envelhecimento populacional? Em tratando principalmente das doenças neurodegenerativas, né, que é o que realmente acomete a maioria da população, o que a gente pode observar? Muitas vezes esses pacientes eles não percebem ou a própria família ela não consegue dar o apoio para entender qual é a situação que aquele paciente se encontra. Então a gente tem várias fases, né, da doença de Alzheimer, por exemplo, fase 1, fase 2, fase 3, que a gente pode ter os níveis mais iniciais de uma demência que ela pode até ser própria do envelhecimento ou não, ou ela pode se caracterizar como uma doença neurodegenerativa. Mas a gente também tem as fases mais avançadas, que é quando geralmente algum familiar ou algum cuidador ele começa a perceber o que é que está acontecendo de diferente no dia a dia, né, daquele idoso. Então, é importante ter essa rede de apoio para que você comece pelo menos a identificar. Então, o que o idoso no seu dia a dia está conseguindo fazer? Será que ele consegue se alimentar? Será que ele lembra do que ele comeu? Será que aquela última refeição, ele sabe dizer exatamente quantas porções? Então, na hora do almoço, será que ele soube dizer se teve salada, se não teve, como foi aquela salada, quanto de arroz, quanto de feijão ele consumiu? Então, é importante começar a perceber esses sinais para poder direcionar o cuidado. E um dos pontos bastante importantes, né, que não acomete não necessariamente somente os pacientes que estão com as doenças neurodegenerativas, mas os pacientes também que cursam com o envelhecimento, que é o processo normal, que é justamente a diminuição, né, da ingestão hídrica. Então, esse é um dos pontos principais que a gente precisa abordar, porque o idoso ele não sente sede, né? Ele já tem aquela sensação reduzida ao calor, ou seja, consequentemente ele sente mais frio em uma determinada condição. Então, isso pode impactar diretamente na ingestão hídrica. Então, esse é um dos primeiros pontos que a gente deveria abordar. E depois a gente segue, né, com toda a estratégia nutricional relacionada ao consumo de macronutrientes. Conforme você mesma citou, né, um dos impactos que a doença tem não é só no indivíduo, né? Ela acaba impactando em toda a família também, e por isso a importância desse apoio, né, dessa base, porque eles realmente vão nos ajudar aí a direcionar quais serão as melhores condutas, porque, por exemplo, quando a gente está tratando do consumo alimentar, a gente sabe que os diferentes inquéritos para anamnese alimentar, cada um deles, né, o QFA, recordatório, registro alimentar, todos eles têm os seus prós e têm os seus contras, né? Mas nessas condições, parece que os contras, eles ficam cada vez mais evidenciados.
E aí, eu gostaria de saber de você, de ouvir um pouquinho de você, como é que você avalia essa anamnese alimentar para esse paciente? Quais seriam as melhores estratégias que o profissional poderia utilizar ali na prática clínica para chegar um pouco mais perto daquela realidade? Bom, primeiro a gente tem que avaliar qual que é a condição daquele idoso, né? Por quê? Porque hoje a gente tem o idoso que ele chegou naquela idade de 80 anos e ele está com muita funcionalidade, ativo. Extremamente ativo, mas a gente também tem aquele idoso que chegou aos 80 anos com debilidade. E aí, de que forma a gente pode avaliar e diferenciar um ao outro, né? Então, hoje, a gente debatendo muito sobre essas questões do envelhecimento, a gente já sabe que é preciso identificar esses indivíduos e trabalhar exatamente com as suas especificidades. Então, entender qual é a real condição dele. Então, por exemplo, a gente vai avaliar um idoso, a gente precisa entender qual é a condição financeira que está ali ao redor, quais são as condições sociais, será que ele tem uma pessoa, né, para estar auxiliando no cuidado ou não. E aí a gente vai começar a questionar dados que estão relacionados à alimentação, de uma forma não tão direta, mas indiretamente. Sim. Então, a gente vai começar a questionar se, por exemplo, né, ele consegue escutar o que a gente está falando. É importante porque eu preciso direcionar o tipo de questionário que eu vou ali realizar. Se o paciente consegue me responder, se ele consegue dimensionar, por exemplo, as porções, porque não adianta eu querer aplicar um questionário de frequência alimentar se aquele paciente não sabe me dizer a porção ou ele nem lembra. Ou ele não sabe dizer, por exemplo, se ele consome um leite do tipo desnatado ou do tipo integral. Então, esse tipo de diferenciação, muitas vezes quem vai saber me dizer é a pessoa que está ali do lado, né, cuidando. Então, é importante ouvir esse idoso, atender as suas queixas principais, porque naquele momento, né, ele pode não saber nada relacionado à nutrição ou não querer falar nada relacionado à nutrição. Mas ele tem algo a falar, então é importante a gente ouvir, acolher, para poder dar todo esse direcionamento, né? Então, realmente, assim, esse apoio, né, essa rede, ela é muito importante. E a gente fala muito, dentre as estratégias que foram criadas, né, tem essa questão de cuidar da pessoa que está ao lado desse idoso também, né? Então não é só o cuidado com o idoso, é cuidar também dessa pessoa para poder entender melhor, porque é essa pessoa que está ali vivendo 24 horas, na maioria das vezes, ao lado daquele idoso. Então entende as particularidades, seja numa instituição de longa permanência, seja a nível ambulatorial ou até mesmo na própria casa do indivíduo. Então essas questões elas precisam também ser avaliadas. Esse é um ponto bastante importante nessa discussão, porque evidencia a importância da escuta ativa, né? É algo que deve ser preconizado dentro dos atendimentos que a gente realiza, a gente sempre fala isso, né? A gente precisa escutar o paciente, ele precisa ser o protagonista do processo. E nesse momento aí, por exemplo, nessas condições que a gente está discutindo aqui, muitas vezes, né, os acompanhantes daquele paciente, eles também precisam ser escutados, ouvidos, né? Eles muitas vezes chegam ali extremamente angustiados, sem saber o que fazer, preocupados com o estado nutricional, que pode sim comprometer ainda, né, mais a qualidade de vida desses indivíduos, e por isso a importância da escuta ativa. E aí, nessa perspectiva, professora Laís, como é que você avalia a necessidade da intervenção multiprofissional para esses casos? Extremamente importante, né? A gente nunca cuida de um idoso sozinho, enquanto profissional da nutrição. A gente precisa realmente ter outros profissionais ali do lado. Então, o médico que está sempre acompanhando, mas a gente precisa ter um enfermeiro, um psicólogo, um terapeuta ocupacional. Então, a gente precisa de pessoas da área da saúde que complementem a nossa prática. Então, eu, por exemplo, vou cuidar da alimentação, mas eu sei que a alimentação sozinha ela não vai fazer, não vai ter o meu objetivo final, né? Ela é apenas uma das partes para esse objetivo. Então, eu vou precisar de outros profissionais ali. Muitas vezes, essas queixas relacionadas à alimentação, elas estão muito relacionadas com o emocional. Então, o indivíduo, ele só quer se alimentar. Por exemplo, o idoso, ele fica lá se segurando porque ele só quer se alimentar quando tiver a presença de algum familiar em casa,
ou se for numa instituição de longa permanência, ele precisa ter algum colega ali do lado, né? Um outro idoso que faça companhia naquele momento, no horário da refeição. Então, são questões emocionais que precisam também ser trabalhadas. Além de outras práticas, né, como, por exemplo, a implementação da prática de atividade física, que a gente fala tanto do envelhecimento ativo e saudável, então é importante ter o profissional da educação física ali, assim como os outros profissionais. Então, todas essas práticas, elas são integrativas. Então, realmente, a gente precisa ter uma rede de cuidadores ali. Isso não é algo que é simples, ou que não é algo que é também tão comum, mas está sendo pensado, né, a partir dessas estratégias, o que vai acontecer. Então, hoje a gente já fala em tentar evitar, por exemplo, relacionar o idoso com uma fala infantil, que muitas vezes a gente tem essa mania até de voltar um pouco ao passado, né? Então, dizer assim, o idoso volta a ser criança. Na verdade, o idoso, ele é idoso, ele está passando por essa fase do envelhecimento, que muitas vezes requer uma necessidade e uma atenção tão especial quanto na fase de uma criança. Mas a gente jamais pode se referir a ele no diminutivo ou querer desprezar as atitudes ou até mesmo a fala, que muitas vezes, né, como você comentou, é o que eles querem, ter essa escuta. Então, a gente jamais pode fazer isso. A gente está combatendo, né, o que a gente chama de edaísmo, que é justamente querer falar um pouquinho sobre essa idade. Então, assim, os idosos, eles estão avançando, eles estão chegando lá na idade de 80 mais, o que antigamente a gente esperava que fosse o quê? 60, 70, então eles estão chegando lá nos 80 mais, e a intenção é que chegue a essa fase cada vez mais ativo e de uma forma mais saudável. Só que, claro, para que isso aconteça, a gente precisa cuidar do antes, né? Então, a fase do adulto, ela precisa ser bem preparada para que quando aquele indivíduo chegue lá na fase do idoso, ele chegue um pouco melhor. E aí, nessa sua fala, eu destaco 2 pontos importantes, né? Porque nessa atuação multiprofissional, a alimentação, muitas vezes, ela é impactada, né? O consumo alimentar é impactada, né? Por condições que afetam o idoso. E uma dessas condições que a gente mais encontra, né? Mais evidencia, é a disfagia. Nesse sentido, quais são as principais estratégias que você tem aplicado aí na prática clínica para minimizar os efeitos da disfagia? Primeiro, a gente precisa entender qual o grau de disfagia que está acometendo aquele idoso, né? A partir daí, a gente pode precisar do apoio de um profissional, como, por exemplo, o fonoaudiólogo, para poder direcionar todo esse cuidado. Então, a gente tem o uso de suplementos que eles acabam, né, modificando ali a estrutura daquele alimento. Então, eu posso espessar alguma água, algum líquido, a depender do grau de disfagia. Então, o primeiro ponto é avaliar em que nível essa disfagia ela se encontra. Se é um nível que só está abrangendo alimentos sólidos ou se é um nível mais avançado que está abrangendo até alimentos líquidos. Em alguns casos, a gente precisa direcionar para outras terapias, nutrição enteral, nutrição parenteral, mas depende muito de situação para situação. Na maioria das vezes, a gente consegue combater isso estimulando, né, junto com o trabalho do fonoaudiólogo, toda essa parte da ingestão alimentar, de via alimentos mesmo. Então, a gente vai utilizar esses suplementos, por exemplo, né, à base de espessantes, ou até pode utilizar os espessantes naturais, como, por exemplo, o amido de milho, que também é um espessante que é bastante utilizado e que não é tão caro como comparado ao uso do espessante fabricado industrialmente, né? Até porque o custo é um dos pontos que a gente precisa levar em consideração também na hora que a gente está prescrevendo lá o plano alimentar, né? E aí eu falei para você também que eu tinha destacado 2 pontos. Um eu citei agora, né? E o outro foi em relação à questão do cuidar antes. Porque tem aquilo que se chama, né, efeito cumulativo. E aí, professora Laís, como é que a gente deve cuidar da nossa alimentação para ter um envelhecimento mais saudável? Pois é, já temos aí como um importante instrumento, né, o Guia Alimentar para a População Brasileira. Então, o guia ele já deixa muito claro que as pessoas elas precisam reduzir o consumo de ultraprocessados e que é algo muito comum que acontece também na fase do idoso. Por quê? Porque geralmente o idoso ele não quer preparar a sua refeição para ele comer sozinho. Então ele espera preparar para que outras pessoas, né, se alimentem junto com ele, realizem aquele momento da refeição.
Então, quando isso não acontece, é muito mais fácil eu pegar algo pronto e comer, né? Então, começar a partir disso aí, dessa primeira mudança. Então, tentar evitar ao máximo os alimentos ultraprocessados, estimular, mesmo que de uma forma pequena, né, a utilização dessas receitas ou dessas preparações na própria casa do indivíduo, claro, sabendo de toda a condição, né? Então, se aquele idoso ele consegue ter essa capacidade de realizar e preparar suas próprias refeições, a gente vai liberar de uma forma tranquila, mas pensando isso na fase do adulto, isso acaba sendo muito mais fácil de fazer, por conta da própria vitalidade. Então, é importante direcionar esse uso culinário, tentar criar estratégias para que você mesmo prepare as suas refeições de uma forma mais saudável possível. Evite utilizar, né, gorduras em excesso, os açúcares em excesso, os aditivos, tendo cuidado por esses alimentos ultraprocessados, conservantes em geral. Então, esse cuidado primordial ele precisa ter. E é claro que a gente precisa estimular o consumo, né, de frutas, legumes e verduras. Sim. Então, aquilo ali precisa ser colocado como um hábito diário. Então, é realmente estimular. Se você faz o uso de uma fruta, de um legume ali por dia, vamos tentar aumentar para 2 ali por dia, até você chegar na recomendação que é necessário. A mesma coisa vai acontecer com a água. Então, se você toma, sei lá, 500 ml de água, um exemplo, vamos aumentar para 750 e por aí vai. E criando estratégias alternativas para poder garantir, né, realmente esse consumo. Então, a gente precisa trabalhar nessa fase do adulto para que quando ele chegue idoso, ele mantenha isso daí. Às vezes é muito comum as pessoas dizerem assim, agora eu sou adulto, eu não tenho nada, eu não tenho diabetes, eu não tenho hipertensão, então eu vou comer tudo, porque eu sei que quando eu chegar na fase do idoso, eu não vou poder comer nada disso, né? Então, é importante a gente já pensar que isso pode acontecer, mas que não é a melhor estratégia. Por quê? Às vezes, essa modificação, quando você deixa para fazer isso depois, você pode até não conseguir fazer isso depois. Então, quanto antes você tentar modificar o seu estilo de vida, melhor vai ser para o seu futuro. Então, pensar nessas pequenas mudanças mesmo. Então, é sempre levando um dia após o outro. Hoje eu não vou fazer isso, aí quando chegar no outro dia eu também não vou fazer isso, e assim vai. Ou seja, vai melhorando aos pouquinhos para você tentar modificar. Então, a gente não tem um tratamento, a gente tem estratégias que auxiliam durante esse processo. Então, quanto mais você conseguir fazer isso de uma forma anterior, mais sucesso você vai ter na fase do idoso. Então, professora Laís, eu acho que nós não poderíamos, né, deixar de encerrar o nosso momento de hoje sem falar nesse documento que você citou, que é o Guia Alimentar para a População Brasileira. Eu defendo que todo nutricionista ele precisa fazer a leitura desse documento. O Brasil hoje ela é referência, né, modelo para outros países em relação a esse documento. E é um documento que foi feito para a população brasileira, né? Então a população ela precisa também ter acesso a ele. Mas antes da população, os profissionais eles precisam entender o que consta ali para poder orientar também os indivíduos em relação a quais são as melhores, né, os melhores comportamentos, as melhores condutas a serem tomadas. Então a gente encerra o nosso papo de hoje por aqui. Agradeço mais uma vez a professora Laís pela presença, pela discussão que tivemos de suma importância. E para você que é nosso aluno, caso tenha dúvidas, você pode deixar a sua dúvida lá no nosso fórum, que iremos te responder e fazer todos os esclarecimentos necessários. Até breve e nos encontraremos no nosso próximo episódio. Tchau, tchau!